Marcos capítulo 8, a leitura será feita do verso 31 até o final do verso 38. O último sermão, nós abordamos o seguinte tema: o servo e a prenunciação de sua morte. Hoje, com a graça de Deus, estaremos abordando o tema o servo e o custo do discipulado. Marcos capítulo 8, e a leitura será feita do verso 31 até o final do verso 38. Diz assim a palavra de Deus: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E diz o versículo 32, e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, versículo 34, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aí, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Eu vou convidar o diácono Anselmo que nos leve a Deus em oração, intercedendo pela mensagem e pelo mensageiro. Oremos, irmãos. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, estamos diante do tema o servo e o custo do discipulado. E dentro desse tema já queremos considerar com vocês a principal lição. A lição principal que será colocado aí para vocês, vamos ler todos juntos, na lição principal. Será colocado aí: o verdadeiro discípulo deve morrer para si mesmo, abandonando o ego, a segurança própria, os interesses terrenos e a vergonha de Cristo. Essa proposição que nós chamamos como a ideia central do sermão, eu consegui resumir nessas frases aí. Vamos ler todos juntos? O verdadeiro discípulo deve morrer para si mesmo, abandonando o ego, a segurança própria, os interesses terrenos e a vergonha de Cristo. A seguir, ainda temos mais outras verdades centrais desse texto,
Como, por exemplo, o ensino central deste sermão é que o discipulado cristão não é um caminho de conforto, mas um chamado à renúncia e ao sacrifício, onde encontraremos a verdadeira vida quando nos entregarmos totalmente a Cristo. Também é verdade, irmãos, que este sermão comunica que seguir a Cristo envolve uma decisão consciente de tomar a sua cruz e deixar de lado os próprios desejos, levando uma vida plena em segurança. Também tomar a cruz pode ser visto em toda a Bíblia, pois Jesus é o servo sofredor que desprezou a sua própria vida para nos salvar. Sua disposição de carregar o peso do pecado nos ensina que o verdadeiro amor e compromisso exige sacrifício. Então, o próprio exemplo, irmão, de carregar a cruz é quando nós olhamos para aquele que foi o servo e com a sua própria vida nos serviu, dando a sua própria vida em resgate de muitos. E no último sermão, irmãos, dentro dessa lição principal, que o verdadeiro discípulo deve morrer para si mesmo, abandonando o ego, a segurança própria, os interesses terrenos e a vergonha de Cristo. Eu só quero contextualizar o que nós vamos pensar com vocês nesta noite, lembrando do último sermão. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a ensinar aos seus discípulos. E no último sermão nós consideramos 3 aspectos do sofrimento de Cristo, 3 verdades. Primeiro, ele diz que era necessário ser maltratado, está aí no versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, a primeira verdade que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos é que ele deveria ser maltratado. Segundo, que esses maltratos ele levaria à morte, está aí no versículo 31, parte final. Fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele haveria de ser maltratado, e esses maltratos da parte dos líderes religiosos o levaria à morte. Mas, mesmo assim, ele haveria de ressuscitar dentre os mortos, está aí no versículo 31, depois de 3 dias ressuscitasse. E o último aspecto desta mensagem é que o Senhor Jesus Cristo, ele começou a pregar de forma clara, está aí no versículo 32, e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, fitando-se aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, diante de tudo isso aqui, irmãos, vamos pensar comigo. Pedro é discípulo do Senhor Jesus Cristo, e tudo está acontecendo a 1000 maravilhas. Tanto é que o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, retrata quem é o servo. E a partir do capítulo 8 até o final do capítulo 16, o que o servo fez pelo seu povo. E aqui a mensagem muda, irmãos. Vamos pensar em Pedro. Ele acompanhou o Senhor Jesus Cristo quando este ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos estava padecendo. Ele curou o servo do centurião. Ele curou a própria sogra de Pedro. Então imagine, na mente de Pedro, seguir ao Senhor Jesus Cristo, tendo em vista tudo que ele fez até agora, é algo legal, é algo positivo. Ele curou minha sogra, ressuscitou mortos, libertou
cativos do diabo. Então, seguir a Jesus Cristo, neste momento, não traz nenhum prejuízo para mim. Só que agora o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o outro lado da moeda, que ser discípulo de Cristo não é somente ter as coisas benéficas desta vida, mas seguir o Senhor Jesus Cristo envolve dificuldades também, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo repreende veementemente Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora o Senhor Jesus Cristo está repreendendo de forma contundente a Pedro. Pedro, como é que você permite que Satanás comece a mudar o seu pensamento? Eu vim a este mundo, conforme Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro, eu vim também para dar a minha própria vida, para que as pessoas a tenham vida em abundância. Eu vim morrer, e o meu principal alvo é morrer pelos pecadores, morrer pelos seus pecados. Mas Pedro parece que não gostou muito dessa ideia, irmãos. Ele começou a reprovar o Senhor Jesus Cristo: tem pena de ti. É a teologia da prosperidade, irmãos, com aqueles logos: pare de sofrer. Este é o evangelho da teologia da prosperidade, do pare de sofrer. E o Senhor Jesus Cristo, ele nunca enganou os seus discípulos de que a vida cristã não era um caminho de conforto, muito pelo contrário, de abnegação, de renúncia própria. A seguir, irmãos, depois de tudo isso que Pedro fez, Jesus ele vai convocar agora a multidão e os seus discípulos. E eu quero considerar com vocês nesta noite, irmãos, 4 benefícios da cruz. Qual é o benefício da cruz para mim e para você? É que a cruz nos foi dado como um instrumento. E aí o primeiro benefício será colocado aí por intermédio da cruz. Esses os benefícios da cruz que nós iremos considerar. Primeiro, que a vida egoísta deve ser morta por intermédio da cruz. Este é o principal benefício. Olhemos para o versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, olha o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, dizendo para Pedro e para a multidão que a vida egoísta dele deve ser morta. Ser discípulo de Cristo não é algo forçado. O Senhor Jesus Cristo coloca uma conjunção aqui. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim. Em outro momento, quando a situação está acirrada, o Senhor Jesus Cristo se volta para os seus discípulos e diz a eles: vocês querem também me abandonar? E Pedro se pronuncia: de modo algum, Senhor, porque somente tu tens a palavra de vida eterna. Sabe, irmãos, ser discípulo de Cristo não é algo forçado, mas a partir do momento que você decide seguir a Cristo, saiba que haverá entre Cristo e você uma cruz. E esta cruz, ela é um instrumento de Deus para que a sua vida egoísta seja morta. Pedro estava pensando nele mesmo. Tanto é no versículo 32, e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprovar: não, Senhor, tem pena de ti. Esse negócio de morte de cruz, de morrer pelos nossos pecados, tem pena de ti. Mas o Senhor Jesus Cristo: arreda-te, Satanás, porque a cruz neste momento é um instrumento pela qual eu salvarei o mundo. E agora, neste momento, a cruz ela é um instrumento de Deus, irmãos, para que a minha vida
e a sua vida egoísta seja morta. O que diz Paulo em Gálatas capítulo 2? Eu lerei para vocês, não precisa os irmãos lerem, eu lerei para vocês. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Mas no versículo anterior ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Querido, eu queria fazer uma aplicação nesta noite. De maneira alguma você será discípulo de Cristo se você não tiver uma renúncia pessoal. A vida cristã é radical. Ser discípulo de Jesus requer alguns elementos essenciais. Ser discípulo de Cristo não é algo forçado. Ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo. Ser discípulo de Cristo é tomar a sua cruz. Ser discípulo de Cristo é seguir a Jesus. Por que muitas pessoas, muita gente não quer se tornar um discípulo de Cristo? É porque a sua vida é egoísta. As pessoas pensam muito na sua vida. Mas antes de você seguir a Cristo, lembre-se que entre Cristo e você tem uma cruz, que é o instrumento de Deus para matar a sua vida egoísta. Não há como, irmãos, ser discípulo de Cristo sem antes carregar a cruz. Na verdade, a cruz é um instrumento, e nós temos uma nota que diz que a cruz, ela é um instrumento, não de sofrimento. A cruz não é uma metáfora de sofrimento comum, mas ela é um símbolo de morte. Você deve morrer para que a sua vida em Cristo possa ser apresentada. Para eu concluir esse primeiro tópico aqui, eu gostaria de citar uma frase do pastor Jonas Madureira, com base nesse versículo 1. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A frase de Jonas Madureira diz mais ou menos assim: que a multidão é a forma, estar no meio da multidão é a forma mais escandalosa de servir a Jesus Cristo sem ter o compromisso com Ele. E eu explico essa frase do pastor Jonas Madureira. Porque estar no meio da multidão, irmãos, é mesmo que você dizer a Cristo que você não quer ter compromisso com Ele. Estar no meio da multidão é a maneira mais fácil de você ocultar a sua vida. Talvez você esteja nesse momento no meio da multidão dizendo: pastor, tá bom, eu sendo servo de Cristo aqui no anonimato, eu não preciso me envolver nas coisas de Deus, eu não preciso me envolver no trabalho de Deus, então estou muito bem acomodado aqui no meio da multidão, deixa eu aqui mesmo, sem fazer nada para Cristo. Irmãos, eu discordo de uma palavra de um certo pastor que disse que ser crente é sobre a questão de esquentar banco, né? Todos nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor. Ninguém de fato foi chamado
para ficar sentadinhos e acomodados. Por isso a sua vida egoísta deve ser morta. E a gente nunca deve partir da exceção para a regra geral. Tudo bem que há aqueles que realmente não podem trabalhar porque se encontram numa situação, estão numa cadeira de roda, enfim, mas a gente nunca parte da exceção para o geral. Sempre a regra geral é que deve nortear as nossas vidas. E mesmo assim, mesmo Jesus Cristo crucificado, Ele não deixou de trabalhar. Naquela cruz, Ele orou por mim e por você. Orou também por aqueles que estavam ali maltratando naquela cruz ali. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, a vida egoísta deve ser morta. Segundo, vamos ler? A primeira é: a vida egoísta deve ser morta. Segundo, vamos ler todos juntos, irmãos, numa só voz. Dê uma olhada no versículo 34. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Observe aqui, irmãos, neste segundo benefício da cruz, o que a cruz pode proporcionar para mim e para você? É que a sua vida segura, ela deve ser o quê? Deve ser morta. Irmãos, olha o que diz o versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Vamos fazer um contraste aqui. Para muitas pessoas, servir a Cristo ou abandonar as coisas do mundo, isso é um prejuízo. Principalmente para as pessoas carnais. Poxa, então, pastor, eu vou ter que abandonar os prazeres deste mundo, abandonar a minha vida pecaminosa? É isso mesmo. Você deve perder a sua vida, para que a sua vida possa ser achada em Cristo. Foi isso que Paulo fez quando ele escreveu aos Filipenses, que ele abandonou todo o judaísmo e considerou aquilo que ele achava lucro como perda, por causa do amor de Cristo, para ser achado em Cristo. E então Paulo ganhou a sua própria vida. Mas sabe, irmãos, se nós não levarmos em consideração que a nossa vida segura deve ser morta, a responsabilidade com a cruz, como vos falei, não é uma metáfora de sofrimento comum, mas símbolo de morte. Jesus não diz para levar a cruz dele, mas a sua, ou seja, o custo é pessoal, é intransferível. Você não pode pegar a sua cruz e transferir para outrem. Você mesmo deve levar a sua cruz. A cruz é o preço visível de quem morre para o mundo. Isto é, o discipulado exige morte diária para o pecado, orgulho e vaidade. A sua vida segura. Quantas e quantas pessoas estão se segurando? É só nós pensarmos, irmãos, o que mais as pessoas querem para o fim de suas vidas. É uma boa aposentadoria, não é? As pessoas vão guardando dinheiro para no final terem uma boa aposentadoria. E achando que tendo essa boa aposentadoria, a sua vida estará segura. O que o Senhor Jesus Cristo falou para aquele rico muito louco? Aquele rico tinha vários campos, frutos, e disse: olha, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, então direi à minha alma: tens muitos bens para muitos anos, descansa e regala-te. E qual foi a voz que veio no seu ouvido? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma em conta. O que tu tens, para quem o será?
E a nossa vida, que nós achamos tão segura, irmãos, não está naquilo que nós plantamos, mas a nossa vida segura está naquilo que Cristo pode proporcionar para mim e para você. Por isso que ele, no versículo 35, ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Irmãos, esse versículo aqui, ele sempre vem na minha mente, porque eu vou dizer com toda a sinceridade, irmãos, estar no ministério pastoral, hoje é o dia do pastor, irmãos, e ser pastor, como eu falei, agradecemos à igreja por tudo que a igreja tem feito, mas, irmãos, ser pastor é um fardo muito grande que a gente leva. E às vezes vem esse pensamento de tentar salvar a minha própria vida, de querer abandonar o ministério, cuidar da minha família. E todas as vezes que eu penso nisso, este versículo de Marcos vem à minha mente, como se o Senhor Jesus Cristo dissesse ao meu ouvido: você quer salvar a sua vida? Se você quiser salvar a sua vida, fugir do chamado que eu dei para você, você pode salvar a sua vida, mas em consequência disso você perderá. E aí eu decido então seguir o Senhor Jesus Cristo e a cada dia mortificar, renunciar a mim mesmo por causa de Cristo. Agora vamos pensar aos convidados que aqui estão nesta noite. O que você tem se apoiado? Vamos ser práticos nesta noite? Você acha, porque você é uma pessoa jovem, que tem 20 anos, você acha que a sua vida está segura na sua idade? Pois eu lhe mostrarei que não. Se você for no cemitério, você vai ver crianças, caixão desse tamanho, caixão de adolescente, de jovens, e de adultos e de velhos. Então a sua segurança não está na sua idade. Talvez você diz assim: olha, minha segurança, pastor, está na vida do meu cônjuge, na vida do meu esposo. Eu estando ao lado dele, a minha vida é mais satisfeita, é mais segura. Mas quero lhe dizer que o seu cônjuge pode morrer amanhã. A segurança da sua vida está nele? Talvez você diga assim: não, pastor, a minha segurança, eu estou seguro nas mãos de meu pai, da minha mãe, e eu me sinto satisfeito ou satisfeita quando eu estou juntamente com os meus pais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: os seus pais podem partir amanhã, e a sua vida não está segura nele. A sua vida está segura em Cristo. O que diz o hino de número 324, irmãos? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é que me pode sustentar. Olha o que diz o refrão: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cerca lá, Ele poderá. Seu poder eterno sempre a susterá. Então, queridos, a sua vida não está segura nas coisas fúteis desta vida, mas a sua vida estará segura nas mãos de Cristo. Olha o que diz o versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho,
salvá-la. Terceiro, a vida autosservil, ela deve ser morta. Dê uma olhada no versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso, irmãos? Nós trabalhamos a vida toda para nos beneficiar, para aproveitar tudo que esse mundo nos proporciona. Mas a vida autosservil, ela deve ser morta. E o Senhor Jesus Cristo faz duas perguntas aqui. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Qual é a resposta, irmãos? É nada, ele não ganhará nada. A segunda pergunta, o que pode o homem dar em troca de sua vida? A resposta também é o quê? É nada. Então, a vida servil de autopromoção, a vida autosservil, ela deve ser morta. Versículo 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas e quantas pessoas estão desbravando o mundo aí, irmãos, na busca de prazeres, na bebida, em todo tipo de vício, mas elas nunca encontrarão a devida paz se não for por intermédio de Cristo. Eu vou citar uma frase de um teólogo que diz assim, inclusive Agostinho de Hipona fala isso, que existe um buraco tão grande, um buraco tão enorme no coração do homem, que só pode ser preenchido por Deus. E a oração de Agostinho de Hipona diz mais ou menos assim: ó Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma jamais descansará se não for na plenitude do Teu ser. E isso é verdade, irmãos. Quer ver um exemplo prático? Vai no shopping, irmãos. Às vezes a nossa alma está tão inquieta e nós dizemos para a nossa alma assim: vamos no shopping center, vamos desaparecer. E aí você vai lá, faz as compras, assiste um filme ali no cinema, toma um sorvete com a sua família, e no final de tudo isso o que vem é a inquietação, o tédio. Parece que a gente não está satisfeito. E aí você decide, então vamos num parque de diversão, e você vai num parque de diversão, faz um churrasco, convida a família, mas acaba aquele momento transitório. Aquilo não foi capaz, não foi suficiente de preencher a sua alma. Por isso, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Essa foi a proposta de Satanás para o Senhor Jesus Cristo. Te darei todos os reinos deste mundo se prostrardes e me adorardes. E a resposta de Jesus é: arreda-te, Satanás, assim está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Sabe, irmãos, do que adianta você querer buscar? Talvez você quer buscar uma satisfação pessoal. Talvez na academia, eu não sou contra você praticar exercício físico, mas talvez você se olha para o espelho, olha, eu ainda não tenho aquele corpo que eu queria tanto ter, e você se sente frustrada com aquele corpo que você não tem. Mas essas coisas são coisas vazias e inúteis. Somente Cristo pode satisfazer plenamente a sua alma. Por isso, do que adianta? Imagine, para nós concluirmos, vamos pensar, se Deus desse a você a oportunidade de ter tudo neste mundo, você se autodestruiria, porque em último lugar você pensaria em Deus, você pensaria no que o mundo pode oferecer para você. Por isso a vida autosservil deve ser morta. E em último lugar, a vida da vergonha de Cristo deve ser morta. Dê uma olhada no versículo 38. Porque qualquer
que nesta geração adúltera, lembre-se, irmãos, do contexto. Pedro chamou Jesus Cristo e começou a reprová-lo. Jesus Cristo está ensinando que a vida egoísta, Pedro, ela deve ser morta. Jesus Cristo está ensinando a Pedro e à multidão que a vida segura deve ser morta. Jesus Cristo está ensinando a Pedro, a multidão, que a vida autosservil deve ser morta. E, em último lugar, a vida da vergonha de Cristo deve ser morta. Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui, irmão, Jesus está dizendo: se você está envergonhado de mim e do preço que paguei por você, será que nós estamos assim? Senhor, eu tenho vergonha de você, do preço que você pagou na cruz pelos meus pecados. Paulo, ele convoca Timóteo. Eu estarei lendo esse versículo para os irmãos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo diz a Timóteo aqui. Timóteo estava se sentindo pressionado a se envergonhar de Cristo. Paulo escreve a segunda carta dizendo a ele: por esta razão, pois te admoesto, que reavivais o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Queridos, eu quero tirar algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Geralmente esse versículo, ele é feito em uma aplicação de apelo. Neste momento, a gente convida as pessoas para vir até a frente. Quem quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Geralmente as pessoas se envergonham neste momento de Cristo. Mas a resposta de Jesus é: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui, irmãos, porque o ser humano ele é uma pessoa complicada. Ele é uma pessoa que procura sempre se favorecer. Vamos pensar aqui. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele vídeo de uma pegadinha em que o camarada está numa bicicleta podre e ele está mexendo com uma menina. E a menina passa por ele e diz: olha, isso aí, esse mendigo aí, tem nada. Aí de repente aparece a mesma cena, só que o homem já está do lado de um carrão bonito, né? Um carro de luxo. E ele mexe com a mesma menina, né? Oferecendo carona para aquela menina. Primeiro ele oferece, quando ele está na bicicleta toda podre: você quer uma carona? E a menina desdenha dele, recusa o convite e vai embora. A segunda cena, como eu vos falei, ele está escorado no carro de luxo, numa BMW, e ele faz o mesmo convite para a moça: você quer uma carona? Rapidamente a mulher aceita a carona. Olha o interesse da pessoa. Irmãos, só que quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar na glória com os seus anjos, aí não adianta mais. Agora, nesse momento, ele faz o convite da cruz. E quando você olha para a cruz, não há nada que você possa se agradar, podemos assim dizer. Mas digamos que agora ele se manifeste agora, nesse momento, esse teto aqui seja arrancado
e você vê Jesus Cristo agora vindo com toda a glória e poder e os seus santos anjos, qual é a sua tendência nesse momento? Poxa, agora sim, agora eu quero aceitar Jesus Cristo, agora eu quero servir a Jesus Cristo, agora eu quero seguir a Jesus Cristo. Olha esse Rei poderoso. A resposta de Jesus: agora sou eu que vou me envergonhar de você. Olha o que diz o versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu quero tirar algumas lições e aplicações para as nossas vidas. A primeira lição que eu gostaria de tirar para as nossas vidas, irmãos, é sobre o benefício da cruz. A cruz foi nos dada como instrumento da parte de Deus, para que a minha vida egoísta deve ser morta. Ou seja, entre você e Cristo existe uma cruz, e esta cruz é o instrumento de mortificação, onde lentamente a sua vida deve ser morta, a sua vida egoísta. Quantas pessoas egoístas nós temos neste mundo, irmãos? Gente com o nariz empinado, que não se dobram diante de ninguém, mas a cruz, ela veio justamente para nos humilhar diante de Deus. Segunda lição e aplicação para as nossas vidas: lembre-se da segurança. Você nunca estará seguro em si mesmo ou na vida que este mundo pode oferecer. A sua segurança está naquilo que Cristo pode fazer por você. Lembra-se que a vida do autosservil, ela deve ser morta. Do que adianta você trabalhar, como diz Salmo 127, do que adianta você se levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final da sua vida você partir sem Cristo? Não adianta nada. Agora lembre-se, querido, nada é mais doloroso e horrível e terrível do que se envergonhar de Cristo. Talvez eu esteja me dirigindo aqui àqueles irmãos que não querem se envolver na obra de Deus porque têm vergonha. Ah, pastor, eu tenho vergonha de me envolver no trabalho de Deus, tenho vergonha de cantar, eu tenho vergonha de fazer isso. Querido, o trabalho é do Senhor. E tendo vergonha, você estará também se envergonhando dele. Não faça isso, porque ele virá com seus anjos. E é neste momento que este mundo, os valores deste mundo serão invertidos. E em último lugar, dizer para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, ou que já vieram várias vezes aqui, que talvez esteja passando o maior pesadelo neste momento. Talvez o maior pesadelo daqueles que estão aqui é justamente no apelo. Meu Deus do céu, rapaz, agora o pastor vai fazer apelo e ele vai pedir para eu levantar a mão. Quem quer entregar sua vida a Cristo pode levantar a mão ou então me procurar. E isso aqui, rapaz, é nessa hora assim que eu tenho tanta vergonha. Mas lembre-se, vergonha também ele vai ter de você quando ele vier com os seus santos anjos. E eu me envergonharei de ti também. Por isso faça isto nesta noite. Deixe a vergonha de lado e entregue a sua vida a Cristo. Fiquemos em pé, vamos cantar.